Especialista em Bitcoin de uma grande empresa financeira que gere 7 trilhões de dólares em ativos, afirma que o próximo movimento de alta do Bitcoin pode estar próximo. Temos essa história e alguns gráficos de Bitcoin. Confira as novidades sobre Ethereum e o mercado de ações. Há muito a discutir. Vamos lá. Antes de tudo, Jurriën Timmer, o chefe de macro global da Fidelity, a empresa com 7 trilhões de dólares sob gestão, disse que o Bitcoin continuou subindo na semana passada, chegando a 78 mil nessa recuperação. O rally, a partir da mínima de 60 mil, ainda pode ser descrito como uma bandeira de baixa ou canal de baixa, como você quiser chamar. Mas minha impressão é que o Bitcoin continua formando uma grande base aqui em preparação para a próxima grande onda de alta. Ei, agora, Jurriën, aliás, eu gostaria de compartilhar. Em dezembro, ele já era pessimista quando o Bitcoin estava acima de 100 mil. Ele afirmou que o Bitcoin chegaria ao fundo em torno de 65 mil, e compartilhamos isso com vocês na época. Bem, adivinha? Ele errou por pouco. Compramos a 60 mil, ok. Perto o suficiente, Jurriën. Eu aceito. Esse analista, de novo, não é, sabe, algum cara de cripto na internet. Esse é um homem que trabalha em uma das maiores instituições financeiras do planeta. Ele diz: prepare-se para a próxima alta. Será que vai acertar? Ninguém acerta o tempo todo, mas certamente é digno de nota que Jurriën está otimista de novo. Pessoal, vamos lá, fantástico! Tony Severino postou um gráfico interessante mostrando que o Bitcoin forma um padrão estrela da manhã no gráfico mensal. Estrela da manhã, uma vela vermelha bem grande, uma vela de indecisão e do outro lado, uma verde bem grande. Pensa em um grande formato de U, basicamente. Afirmei que isso é um sinal bem altista que não posso ignorar, pois foi um dos sinais que usei para identificar o fundo de 2022. Agora, na verdade, vai sair um vídeo para vocês amanhã explicando por que 60 mil é um patamar bem razoável para o fundo do ciclo ter acontecido. Assista a isso, vai ser muito interessante. De qualquer forma, ele diz: no entanto, eu tenho mais 2 gráficos postados que destacam por que isso pode não se repetir. Mas, e pense especialmente, se você voltar e olhar aqui, ok, isso não é exatamente o fundo, certo? Se você observar em 2019, verá um padrão de tendência de baixa similar. Temos o padrão de estrela da manhã se formando, mas então veio a Covid. Então, não foi o fundo porque a Covid chegou. Se a Covid não tivesse acontecido, teria sido o fundo? Quem diabos sabe? Mas, tudo bem. Mais importante, aquilo não foi o fundo dos fundos, foi só um movimento de formação de fundo depois dessa correção das máximas de meados de 2019, mas ainda assim, um gráfico muito interessante aqui, de 2022, do final até o início de 2023, se formando novamente no gráfico. Combine isso com o RSI semanal, leituras de sobrevenda sendo superadas, o MACD, cruzamento do MACD semanal e todas essas coisas. E você tem um cenário interessante se formando. Bitcoin, atualmente, tem 78 mil. Ah, cara! O BTC está num ponto muito interessante. Isso aqui é no gráfico diário, lembre-se. Mas olha só isso. Ainda estamos no terceiro dia batendo na porta do topo do canal. E essa linha do canal, pessoal, a gente desenhou essa linha do canal há uns 2 meses. E aqui estamos, ainda estamos dentro dela, certo? Não redesenhamos essas linhas de forma significativa desde então. Ainda estamos dentro do canal. A linha do canal está aqui há um tempo, canal extremamente limpo. Na verdade, fico impressionado com o quanto essa parada funciona, às vezes. Sabe, as pessoas falam, coisa técnica, então vamos explicar essa parada. Enfim, aqui estamos bem no topo do canal. Se quiser ser pessimista, pode dizer que vai dar ruim e que Trump fará alguma loucura no fim de semana. Bem, se houver rejeição, vai ser bem aqui, bem ali, cara, porque esse é o topo do canal. É aí que você esperaria que houvesse resistência, porque foi isso que aconteceu 1, 2, 3 vezes antes. No entanto, se conseguirmos um fechamento diário em 79 mil, a gente rompe o canal. Pode ser um falso rompimento? Claro, todo rompimento pode ser um falso rompimento. Pessoal, vamos lá. Isso daria muito combustível para a tese de alta, porque um rompimento aqui implica um alvo de 88 mil dólares para o BTC. Ok?
Onde estão os 88 mil dólares? Adivinha só? É exatamente aqui em cima, neste nível, que era a área anterior de suporte de preço do canal anterior. Antes, foi uma venda insana. Lembram? Aquilo foi loucura. Cripto é uma loucura. O principal é que voltou a ficar acima da média móvel exponencial de 200 dias. Já falei disso antes, mas como não nos aproximamos dela há um tempo, não comentei muito ultimamente. Quando o preço de um ativo supera a média móvel simples ou exponencial de 200 dias, indica alta. Se está abaixo, indica baixa. Muito simples, muito simples. Atualmente, estamos negociando abaixo disso, então o mercado ainda está em uma fase de baixa, obviamente. Mas temos muitas coisas interessantes acontecendo, além do que acabei de mencionar sobre o gráfico semanal e do que Jurrien Timmer está dizendo. Mas você também tem a média móvel exponencial de 20 dias. Ela cruzou a média móvel exponencial de 50 dias. As duas estão em tendência de alta agora, o que é um sinal muito positivo aqui. O MACD ainda está em tendência de alta. Estamos chegando perigosamente perto do topo do canal do RSI. Então, qualquer grande movimento de alta aqui, digamos que tivéssemos um forte rompimento e o Bitcoin tivesse, sei lá, um movimento de 10, 15% em uma semana ou algo assim. Nessa situação, provavelmente teríamos uma correção relevante, talvez testando novamente o topo do canal. Vamos ver. Será que esse fim de semana pode ser o fim de semana em que finalmente teremos um fechamento decente? Aliás, essa linha aqui é a linha de tendência de baixa. Ela está em vigor desde outubro. É bastante significativo que o preço esteja acima dela há 4 dias. Nada mal. Eric Balchunas, os fluxos dos ETFs de Bitcoin estão, para citar Steve Winwood, de volta com tudo. Todos os períodos móveis que acompanhamos agora estão positivos. Não víamos isso há meses. IBTS, 3 bilhões, já estão no top 1% dos ETFs. Porém, ainda faltam mais uns 2 bilhões para voltar a bater novos recordes de fluxos acumulados. Mas estamos no caminho certo novamente. Saylor e a Strategy não fizeram compras na última semana, o que é comum após o pagamento dos dividendos preferenciais do STRC, ocorrido no meio da semana passada. Há uma forte alta antes, pois buscam garantir o dividendo no dia e depois vendem. O preço cai um pouco. Em 1 ou 2 semanas, com o pessoal voltando a se antecipar a essa narrativa, Saylor pode conseguir mais dinheiro e comprar mais 50 mil bitcoins nas próximas 3 semanas. Mas os compradores de ETF continuam aparecendo e comprando. Gráfico semanal do Bitcoin mostra média móvel exponencial de 20 semanas em baixa. Cruzamento de alta do MACD semanal saindo da sobrevenda. Ah, é coisa de doido. Duplo fundo, porra, vamos lá. Atualização rápida. Minhas operações seguem. Solana continua aberta e tranquila. Stop Loss ainda está no ponto de entrada. Hype subiu e caiu algumas centenas de dólares e agora está no ponto de equilíbrio. Não há muito acontecendo lá. Nvidia está atualmente com uma pequena perda não realizada. Ethereum foi estopado ontem. Eu deveria ter colocado meu stop loss um pouco mais largo. Eu até pensei nisso, mas acabei não fazendo. Eu reentrei logo depois que fomos estopados. Estamos basicamente fazendo revenge trading nessa operação de Ethereum. Vamos ser honestos sobre isso. Enfim, espero que a gente consiga um pouco de distância aqui. Dá para ajustar o stop loss para o ponto de entrada. Seguir em frente a partir daí. Vamos ver, enfim, esse é o setup atual da operação. É assim que estamos agora. É onde estamos operando no momento. Se quiser operar comigo na BitUnix, tem um link aí embaixo. Você pode negociar ações como Nvidia, como Tesla, como Nasdaq. É possível negociar metais como prata, ouro e também petróleo. Petróleo, cara, você pode negociar todas as grandes criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e memecoins de cachorro. É uma corretora nativa de cripto, com tudo o que você precisa. Você pode negociar todas essas ações de forma nativa, no estilo cripto, com USDT. Qualquer pessoa em qualquer lugar pode negociar na BitUnix. Isso inclui você. Legal. Link abaixo, confira. Se depositar $1.000, devolvem 200. Com 2.000, devolvem 400. Incrível. Confere lá. Link abaixo. Continuando. Ah, não. A economia americana ainda está forte. Mas é preciso ver quanto tempo a situação com o Irã vai durar, pois quanto mais a crise do petróleo continuar, mais difícil fica para a economia global. No entanto, o índice PMI de manufatura dos Estados Unidos está em 54, como esperado, da última vez foi 52,5, a expectativa era de 52,3, ou seja, subiu 1,7 pontos.
e ficou 1,5 pontos acima da expectativa. Isso é um grande salto. Grande movimento. O PMI de serviços dos Estados Unidos também está em 51,3. Então, toda a economia dos Estados Unidos, manufatura e serviços, está em expansão. Isso é tudo muito, muito otimista. Tenho aqui um ótimo gráfico do James Easton. Veja só, já discutimos isso muitas vezes. Você sabe, chame a esposa e as crianças. Lark Davis está falando novamente sobre o ISM-PMI e a relação ouro-cobre. Enfim, capitalização total do mercado cripto. Isso está aqui em cima. ISM-PMI é o principal indicador do ciclo de negócios, correto? Essa é a linha central aqui. Você pode ver quando ele rompe para a zona de expansão acima de 50 aqui, aqui e agora aqui, atualmente. Isso pode nos levar bem até o final de 2026 ou até mesmo para 2027 em algum momento. Muitas teorias circulando de que, bem, se Tom Lee estiver certo, temos os próximos 18 a 24 meses. Então adivinha só. Final de 2027 ou início de 2028 pode marcar o topo do mercado, já que um novo ciclo eleitoral estaria próximo. As pessoas ficam assustadas sobre quem será o próximo e tal. Ok, claro, mas essa é uma grande oportunidade para movimentar muito dinheiro. Fantástico! Além disso, aqui embaixo, essa é a razão cobre-ouro. Ainda estou otimista com cobre, ainda estou comprando o ETF COPX. Esse é o ETF de cobre para mineradoras de cobre. Esse é um trade de mais de 10 anos para mim, a menos que algo mude muito. Dinheiro é dinheiro, então vamos realizar o lucro. Mas fora isso, vamos segurar essa posição por um tempo, porque eu acho que existe um problema estrutural de longo prazo no mercado de cobre que vai ser muito difícil de resolver. E isso vai fazer as mineradoras de cobre subirem, mas tipo, em uns 10 anos, sabe? Nos próximos 10 anos, digamos assim. Vou continuar comprando. Toda vez que ocorre um grande rompimento na relação cobre-ouro, que ainda não está confirmada, pode ser só um movimento temporário. Ainda segue em tendência de baixa. Mas vamos ser otimistas aqui, olha, o ISM-PMI está rompendo acima de 50, já está acima de 50 há alguns meses, o que é extremamente positivo. O ciclo econômico dos Estados Unidos finalmente está começando a esquentar de verdade de novo, depois da mais longa contração já registrada na história. Ao mesmo tempo, pode haver uma possível reversão no cobre-ouro. Tudo isso é muito otimista, pois sempre que aconteceu antes, houve movimentos extremos nos mercados de criptomoedas. Suas altcoins podem finalmente ser compradas por alguém em algum lugar, ou tudo isso pode simplesmente ir para as ações. Dane-se todas as moedas, mas você sabe, alguém vai ganhar dinheiro em algum lugar. Arthur Hayes prevê que o Ethereum sairá do top 3 das criptomoedas até 2030, dando lugar a ativos de IA. Arthur, de quais moedas suas você está falando? Precisamos conseguir. O Arthur Hayes deveria ter vindo ao canal há 6 semanas. E eu fiquei realmente chateado porque tive que cancelar a entrevista no último minuto, porque foi no dia seguinte ao início da guerra com o Irã. Muita coisa acontecia nos Emirados Árabes Unidos. As crianças estavam em casa, tudo estava caótico. Não consigo lidar com uma entrevista agora. É demais para mim. Quero trazer o Arthur de volta para conversar, pois ele é muito interessante. É uma afirmação polêmica. E a menos que o Ethereum realmente atualize essa jossa, eu consigo ver isso acontecendo. Agora, por outro lado, dizem que o ETH pode chegar a 250 mil dólares. Alguns caras da comunidade Ethereum estavam dizendo isso. Então tipo, ou a gente sai do top 3, ou o ETH vai chegar a 250 mil dólares por moeda. Acho meio exagerado, mas não tenham medo de sonhar grande, pessoal. Me conte o que acha nos comentários. Arthur tem razão? O Ethereum vai ficar fora do top 10 ou do top 3? Ou continuará no top 3 para sempre? Falando do ETH, esse é o gráfico. Bela recuperação na linha de tendência bem aqui. Ainda assim, essa zona de resistência segue logo acima. Um rompimento acima, digamos de 2.400 dólares, provavelmente vai resultar em um movimento bem rápido de alta para o ETH. Estamos de olho nisso. É nisso que nossa operação atual está baseada. Pepe, eu fico desenhando essas sacolas do Pepe, né? Até agora, é uma tendência de alta bem definida. É uma área limpa para sair. Se eu acabar perdendo um pouco de dinheiro nisso, não vai ser o fim do mundo, mas o potencial de alta é absolutamente enorme, porque você pode sair abaixo das mínimas recentes. Essa seria a minha ideia de qualquer forma.
Obviamente, não estou dizendo para vocês o que fazer com o dinheiro de vocês. Não é isso que eu faço por aqui. Como posso apostar meu dinheiro em uma moeda de sapo? O que eu estou fazendo da minha vida? Só vai lá e compra mais ações, Lark. Enfim, uma alta de 630% só para voltar aos topos históricos anteriores. E se tudo o que falamos for um indicativo de para onde o apetite por risco pode estar indo no mercado, então algo como PEP tem uma chance de se sair muito, muito bem. O grande MASP. Muitos não percebem que estamos em território novo. O SP100 nunca tinha transformado esta linha de tendência branca de resistência em suporte até abril de 2025, quando isso finalmente aconteceu. A última vez que uma linha de tendência de 1929 mudou de resistência para suporte foi em 1995, e isso levou à parte mais explosiva da alta, a bolha das .com. Estamos na era do ponto IA, certo? E vamos ter um topo explosivo do ponto AI, muito parecido com o que tivemos na bolha das .com. Eu entendo que as empresas mudaram. Em 2 ou 3 anos, provavelmente veremos todo tipo de coisa maluca, como já vimos antes. Vimos uma empresa de calçados da Nova Zelândia falida ser comprada, virar uma empresa de IA e o preço subir 1000%. Esse é o tipo de coisa que você vai começar a ver. Beleza. Ele diz, e se a gente estiver prestes a ver mais uma alta de 250% nos próximos 4 ou 5 anos? Cara, imagina o S&P 500 subir 250% em uns 4 anos. Esses são tempos malucos, cara. Depois passou, sabe, tipo uma década sem fazer nada. Mas olha, enquanto durou, foram bons tempos. Nasdaq rompendo aqui. O pré-mercado mostra que está atingindo mais uma nova máxima histórica. Legal, cara. Legal. Que rally insano aqui desse troço. Totalmente insano. AMD, meu Deus do céu. O quê? O quê? Aliás, Davi, nosso operador interno, foi ele quem indicou a operação da AMD no comunidade interna. Ele também indicou a operação da Nvidia, que até agora não fez porcaria nenhuma, Davi. Mas tudo bem, tranquilo. Eu entrei na operação da Nvidia, não na da AMD. Bom, é isso. Vou pegar um pouco de exposição em Nvidia aqui nessa operação. Vai ser divertido. Já tenho uma posição grande no spot. Minha carteira spot de AMD está bombando. Vamos nessa, cara. Meu preço médio de entrada é em 220. Temos cerca de $120 de lucro por ação na AMD, mas ainda não vendi nada, então é lucro não realizado. Poxa, cara, isso está realmente disparando agora. Chegando, é claro, muito perto do alvo técnico de rompimento aqui, que é em torno de $70 a partir do ponto de rompimento. Sim, esse é basicamente o alvo técnico bem aqui. Isso não significa que não possa ultrapassar esse alvo técnico. Obviamente, nunca tivemos o recuo. Ainda não tivemos o recuo nisso, mas esse é um movimento absolutamente insano de alta para a AMD. Então, absolutamente lindo. As ações continuam subindo forte. E claro, continua sendo um lugar melhor para colocar seu dinheiro do que em cripto. Chard B, em resposta a isso, está olhando os PLs, futuros das empresas. Então, é tipo, você sabe, Western Digital, a AMD está com P/L futuro de 46 vezes. Mas a Microntech está atualmente em uma zona de valor profundo. Olha isso. Ela tem um PL futuro de só 8 vezes. Para uma empresa como a Micron, isso é simplesmente insano. O sussurrador de trades aqui diz: caramba, a Micron vai gerar mais receita no próximo trimestre do que a AMD, a ASML, a MAT e SanDisk juntas. O valor de mercado dessas empresas soma 1,92 trilhão. A Micron Technology vale meio trilhão e tem margem projetada de 81%. Mesmo resultado 4 vezes mais barato. Faça as contas. Quer dizer, olha, não funciona tão simples assim, mas a matemática implícita aqui basicamente seria que, bem, a Micron Technology deveria subir para um nível de preço semelhante ao dessas. Vamos supor um valor de mercado de 2 trilhões de dólares, o que seria uma valorização de 300%. Não digo que seja o cenário mais provável, mas mostra que está muito subvalorizada. Avisamos sobre a Micron Technology quando estava em 230, ainda tem 100% de alta pela frente. Aliás,
Ela está rompendo agora acima dessa área de resistência de preço. Então há ótimas oportunidades para pegar algumas dessas ações nesta semana, com o recuo até a média de 20 semanas. Um candle de reversão muito sólido apareceu aqui. Atualmente está em 493. Coisa de doido, cara. RIMS teve um pequeno recuo aqui, encontrando alguma resistência na média móvel exponencial de 200 dias. Claro, os membros do círculo interno receberam o relatório bem aqui. Você já entrou? Link para teste grátis de 7 dias está aí embaixo. E lá vamos nós. Vou te dar um aviso rápido. O relatório de hoje, o relatório desta semana, é sobre a Ambiq Micro, uma ação muito interessante aqui. O gráfico está absolutamente insano, porque olha isso, o que eu vejo bem aqui. Fundo duplo. A projeção de rompimento não é enorme, cerca de 13 dólares, se houver um fechamento diário confirmado ali em cima, basicamente onde o pré-mercado está indicando a abertura. Se você conseguir isso, então isso implica um movimento de alta para quase 50 dólares, o que basicamente levaria de volta ao dia de abertura. A máxima histórica disso foi em 25 de julho, muito interessante. O link está abaixo. Se não faz parte do círculo interno, está perdendo uma vantagem absurda no mercado sobre ótimas ações de tecnologia, oportunidades de negociação e muito mais. Esperamos você lá. Obrigado por assistir. Até a próxima!